Oi pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um cabelo de um retoque de raiz. Vocês sempre me pedem para que eu mostre um retoque. Então temos um cabelo aqui, que fizemos já esse cabelo tem 7 meses. Tá com a raiz bem crescida, um cabelo feito com a raiz bem natural, um esfumado de raiz, que não cria nenhuma marcação. Tá vendo? Raiz super crescida. O que nós vamos fazer hoje? Criar uma marcação um pouquinho mais definida nos contornos desse cabelo e clarear um pouquinho mais as pontas. O cliente tem uma base castanha, é um 4. E nós vamos criar um clareamento um pouquinho mais intenso nessas pontas e o contorno também um pouco mais marcado, mas sempre mantendo a raiz um pouco mais natural, para manter um pouco da originalidade do cabelo e não criar muita marcação no crescimento. Aqui eu vou mostrar para vocês bem como eu trabalho no salão no dia a dia, sem ficar fazendo assim muitas divisões. E eu vou trabalhando os contornos bem marcadinhos, sem muita frescura, digamos assim. Aí aqui eu só seguro o pente para segurar aqueles cabelinhos que ainda sobraram aqui, ó. E vou apenas retocar essa raiz. Essa parte já está bem clara. Então eu não vou puxar para as pontas, eu preciso manter a integridade desse cabelo. Então eu não posso passar descolorante nas pontas. Faço a aplicação. Como eu vou esfumar, eu não preciso me preocupar muito. Eu quero chegar bem próximo da raiz mesmo. Aqui, como eu quero marcar um pouquinho mais, pessoal, olha só, outro detalhezinho aqui do trabalho bem com cuidado. Essas mechinhas aqui estão mais escuras e eu tenho uma aqui no meio que está um pouco mais clara. Eu tiro ela e aplico o produto na parte que está escura. E assim eu vou seguindo. É muito importante vocês conseguirem preservar as pontas que já estão claras desse cabelo. Aí no final, quando a raiz já estiver bem próxima à cor, ao fundo de clareamento das pontas, aí você abre o papel na hora de fazer o repasse e você dá uma pincelada nas pontas para poder dar aquela limpada nas pontas, porque a cor já oxidou. Se você aplica direto de raiz a ponta, você vai fragilizar demais esse cabelo, tá? Então é uma dica bem bacana aí. Agora eu começo a trabalhar mais os contornos dos dois lados. Tá vendo? Como eu sigo a mesma linha que eu fiz da outra vez, tá vendo? Eu já tenho as mechas aqui, ó, toda certinha. Então é super tranquilo o retoque, olha só. Então é bem importante que vocês sempre usam a mesma técnica. Vocês podem até mudar, é lógico, né? Mas eu acho mais fácil você sempre ter esse cuidado de trabalhar com as mesmas divisões. Vamos tirar os cabelinhos novos, para que você não precise clarear esse cabelo sempre de raiz a ponta. Tá vendo? A mecha inteira clarinha aqui, ó. Eu vou só aplicar o produto na raiz mesmo. Pessoal, terminei aqui a outra lateral. Fizemos 4 mechas em cada região aqui das laterais. Todas na diagonal. E agora eu vou seguir mais umas 2 mechas aqui para finalizar o contorno da parte de trás. E aí nós vamos, aí a gente vai partir para um clareamento um pouquinho mais nas pontas. E essa parte do meio
que é onde a gente vai ter mais naturalidade. E aí vão ser luzes mais espaçadas. Aqui eu estou trabalhando sem intervalo, para que a gente consiga um contorno um pouco mais marcado. Então é bem bacana. É lógico que tudo depende da quantidade de cabelo que a sua cliente tem. Você pode trabalhar com 3 mechas de contorno, com 4, com 6, sempre bem fininha, mas que seja assim um contorno de aproximadamente uns 2, 3 dedos. Aqui eu já começo a deixar algum intervalo, porque é a parte que eu quero deixar mais natural. Eu vou trabalhar aqui clareando um pouquinho as pontas. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar a parte que está ainda escura, para que eu consiga clarear um pouco mais a ponta. Importante fazer uma boa aplicação para que o produto ele penetre e envolva todos os fios. E também é bem importante que você abra esse papel. Eu já dei uma olhadinha nas minhas primeiras mechas. Agora a gente está com 45 minutos que eu estou montando o cabelo. Então eu já dei uma repassada em algumas mechinhas. Isso é bem importante porque acontece de algumas, né, às vezes não envolver todo o cabelo, tá vendo? Então eu já começo a ter um clareamento aqui. E eu vou deixar ele clarear mais, que ele ainda está no fundo de clareamento 6, eu preciso chegar a um 9 aqui. Quando ele estiver no fundo de clareamento 8, mais ou menos, eu vou aplicar nas pontas. Pessoal, terminei a montagem aqui da parte de trás, como eu havia dito. Fiz mais algumas mechas todas na horizontais. Aqui em cima, para eu criar mais naturalidade, eu fui fazendo em zigue-zague e trabalhando com elas bem fininhas e deixando um intervalo, né? Algumas escuras eu puxei para as pontas, porque eu queria um pouquinho mais de clareamento nessas pontas aqui. Agora nós vamos partir para as laterais. Já também fiz o repasse da maioria delas. Agora nós vamos vir aqui para lateral esquerda, né, da parte da frente, e eu vou trabalhar ela sempre da mesma forma que eu trabalho a parte de trás, esse contorno. As mechas na horizontal. Essa parte da frente eu gosto de trabalhar ela em zigue-zague, para eu não criar muita marcação de raiz. A primeira mecha eu não deixo um intervalo. Tiro os cabelinhos pequenos. E essa primeira mecha, como eu já tenho um clareamento bem intenso aqui, ó, eu vou apenas clarear a raiz. Aqui também eu cuido para eu não deixar muito marcadinho, então deixo mais irregular a aplicação. Mesmo eu fazendo o esfumado, a gente tem que cuidar, porque o esfumado ele não vai cobrir a mecha. Manter sempre bem firminho o papel para não escorrer na hora de fechar. E vamos lá para nossa segunda mechinha. Pessoal, aqui é a quarta mecha. Aqui eu já começo a deixar mais natural, porque eu vou criar uma marcação de contorno, mas esse meio que eu preciso criar mais naturalidade. Se vocês perceberem, eu já tenho algumas mechas aqui que foram costuradas. Então eu vou costurar algumas mechas aqui, para eu criar mais naturalidade nessa parte aqui, que eu não quero que fique aquela mecha tão marcada mais. Pessoal, o outro lado, até para encurtar o vídeo, tá? Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz esse lado. Em alguns momentos, geralmente eu vou trabalhando 2, 3 mechas desse lado e 3 do outro lado. Aqui eu vou fazer tudo uma lateral só, até porque essa lateral aqui ela tem mais cabelo,
também porque eu tô gravando, fica ruim ficar vira pra lá, vira pra cá, tá? Mas não vai influenciar em nada. Essa parte tem bem mais cabelo do que a outra lateral. Quando nós fizemos, o cabelo dela tava bem natural e mais curtinho. Então não forcei tanto o clareamento das pontas, por conta a gente não tem tanto comprimento. Agora já tem 7 meses, ele cresceu bem. Então a gente está fazendo um trabalho de retoque e dando uma melhorada. Eu gosto muito de técnica de mecha no papel justamente por isso. Porque você consegue visualizar onde você quer pontuar mais mecha, criar mais luz, mais sombra. Isso é o bacana. Tá, agora nós vamos partir para nossa franja. Então eu vou trabalhar mechas bem finas, que já foi da forma que eu trabalhei da outra vez. Só que da outra vez ela estava com uma franja bem mais curta, então a gente não conseguiu criar uma marcação tão bacana. E hoje a gente vai criar, ela deixou crescer, não cortou mais, e hoje nós vamos criar uma franja bem mais atenuada, bem mais marcadinha aqui. Aqui é somente raiz, porque eu já tenho o bloco todo descolorido na ponta. Essa parte de cima, pessoal, uma dica, isso vai servir para as demais mechas também. Em vez de eu dobrar o papel assim, eu dobro o papel para baixo e ponho ele lá pertinho do couro cabeludo. O que que isso vai fazer? Ele vai levantar a minha raizinha, evitando assim qualquer tipo de mancha. Aquela parte que eu dobrei para baixo, ela meio que dá uma levantada. Então evita de escorrer e às vezes eu tenho uma possível mancha no cabelo. Faço uma perfeita aplicação. Deixo as minhas pontinhas para fora. Dobro o papelzinho para baixo. Sem apertar muito nesse meio aqui para não limpar o pó da mecha, criar uma marcação. Tá vendo? Ele já fica até meio levantadinho. Agora eu vou para minha terceira mecha. Esse bloco todo é da franja, tá? Mas eu vou fazer sem intervalo apenas 3. Da outra vez, ó, aqui eu já comecei a dar mais uma costuradinha. Então dessa vez eu vou corrigir o meio. Porque dessa vez a franja vai ficar um pouquinho mais marcada. Tirando as mechinhas loiras e aplicando nas escuras. Agora a quarta mecha, que também faz parte da franja, mas eu não quero deixar uma franja parecendo a da Mortiça. O que que eu vou fazer nessa parte da franja aqui ainda? Agora eu vou trabalhar ela costurada. Costurando ela para que eu possa criar mais naturalidade. Agora eu volto para minha lateral e vou dar o acabamento, vira um pouquinho aqui, na minha mecha. Então essa parte superior aqui é a parte que eu quero mais naturalidade. Então eu vou sempre intensificar a mecha da ponta, deixando um degradê já automático nessa região aqui de cima. Vou trabalhar elas mais costuradinhas e também iriçadas e bem fininhas. Lembrando, pessoal, que eu vou do outro lado, eu vou reproduzir da mesma forma que eu fiz deste lado de cá. Sempre bem próximo da raiz, porque eu não quero que a mecha fique tão longe da raiz.
Apesar que nós vamos esfumar, vamos deixar a mecha com uma transição, mas eu preciso de ter uma luminosidade bem próxima da raiz para não ficar com aquela impressão que a mecha já está longe demais da raiz. E aí está minha última mecha. Agora nós vamos aguardar o tempo de pausa para a gente conseguir o nosso fundo de clareamento perfeito. Já fiz algumas limpezas de algumas mechinhas lá de trás. Vamos repassar. Vou mostrar aqui. Olha, já tem um fundo de clareamento mais ou menos na altura de 1,8, né? Vou dar alguns retoques, algumas luzes, algumas partes que ficou para fora eu ponho para dentro, não são todas, mas algumas que ainda precisa de dar uma limpeza. E vamos aguardar até a abertura de um fundo 9, né? Não mais que isso, porque o cabelo da minha cliente ele é bem escuro. E eu não quero aquele cabelo tão branco, mas eu quero um tom mais perolado, tá? Então olha só, já tá quase bom aqui. E daqui a pouquinho, quando a gente for lavar, eu volto com vocês. Já consegui uma abertura bacana. Agora eu vou fazer o enxágue desse cabelo. Pra gente fazer o esfumado de raiz. Aqui a gente conseguiu uma tonalidade na altura de 1,9, né, que ele ainda ficou um dourado bem suave. Pessoal, aqui tá o resultado do cabelo, nosso retoque, super natural, um pouquinho mais claro os contornos, olha que lindo que ficou, sem marcação, as mechinhas bem próximas da raiz mesmo. E a parte aqui do meio e do topo mais natural. Para criar essa naturalidade, não criar marcação no crescimento. E é isso aí. Esse foi o nosso retoque, né? Que vocês me pediam para que eu fizesse um retoque de mecha. Vou mostrar aqui a frente. Bem marcada a nossa franja. Lindo, lindo, lindo. É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal caso você ainda não é inscrito. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.